Você sabia que quanto mais você forçar uma criança que tem dificuldade de aprendizado, e aí vocês vão fazer aquelas associações que muitos pais falam, é preguiçoso, não faz nada certo, não foca, não tem atenção, não tem vontade, não tem iniciativa, não vai dar nada na vida. Sabe o que vocês vão estar fazendo? Afundando essa criança emocionalmente, junto com a dificuldade que ela já está trazendo dentro da escola dela. Vamos contar aí uma história sobre um adulto que passou por isso, para vocês entenderem os danos que isso pode ocasionar na vida desta pessoa. Inclusive, foi uma orientação aí do meu curso de especialização da neuropsicologia específico sobre isso. Um paciente meu, gente, eu atendi ele muitos anos. Eu conheci ele com 9 anos e no decorrer disso, a família dele era uma família, um pai extremamente rígido, uma mãe extremamente sobrecarregada. E aí, o que acontece? Esse menino, ele era muito puro na época. Ele era muito inseguro, ele era muito rebaixado pelo pai. Ele era muito largado pela mãe por questões profissionais, mas né, é um termo aí que a gente nem sabe se pode utilizar. E aí, o que foi acontecendo? Esse menino foi se fechando, gente, ele foi se fechando, se achando burro, se achando incompetente, se achando incapaz, e aí já foi juntando com aquela dificuldade que ele não ia ser nada, que ele não conseguia gravar nada na cabeça. Ele era qualquer coisa, ele não tinha muitos amigos e além de tudo, ele era obeso nessa faixa etária dos 9 aos 13 anos. E esse menino sofreu muito, gente, muito. E aí, o que acontece? Tudo isso foi sobrecarregando a estrutura emocional dele. Não conseguia se ver como uma pessoa digna, não conseguia se ver inteligente, achava que ele era o pior contexto do mundo e a família invalidando, a família desmerecendo, que ele não ia ser nada, que ele não ia conseguir. Esse menino foi se fechando, 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 fechando e caiu num buraco emocional. Com 16 para 17 anos, ele caiu numa depressão profunda. E aí se passaram muitos anos sem um diagnóstico adequado. Ele derrapando em notas, tirando notas vermelhas, sendo punido por isso, sendo humilhado pela própria família com isso. Entrou numa depressão profunda, gente. Aí ele começou a ter dois problemas: o déficit atencional e a ansiedade dele, que era tudo misturado com aquelas crenças de reprovação, junto a essa característica emocional. E aí, Mari, o que aconteceu? Tem uma colinha aqui, gente. São muitos dados, tá? Ele começou a gerar aquela incapacidade que ele gravou na cabeça dele, que ele era imprudente, que ele era qualquer coisa, que ele era nada, que ele era uma catástrofe humana. E aí, o que acontece? O pai chamava ele de qualquer, o pai chamava ele de você não vai ser nada. A mãe falava assim, ele não consegue fazer as coisas sozinho. E ele foi gerando, além de tudo isso que eu estou apresentando para vocês, uma característica de dependência emocional profunda. Ou seja, transformaram essa pessoa num contexto totalmente disfuncional. Aí, o que acontece? Ele veio para terapia, a gente foi entendendo isso, lembrando que a gente não pode pegar uma crítica das famílias de origem, cada família tem uma forma, cada família tem uma estrutura, cada família tem uma conduta. E dentro desta conduta, ele aprendeu que ele ia ser o
pior do mundo. E aí vai a gente trabalhar isso na terapia dele. Porque se a gente não pega essas questões pontuais do que foi construído na cabeça dele, gente, a gente não consegue resolver nem a ansiedade, nem a questão atencional, nem a questão da formação da estrutura emocional dele. Aí, o que acontece? Para piorar, chegou lá os 18 anos dele, todo mundo namorando, os amigos que não eram amigos verdadeiros, eram falsos amigos ou colegas, começaram a tirar sarro dele, passou por bullying, gente. Aí ele reproduziu aquilo que era da infância, aquilo que era da família, aquilo que era da dificuldade dele, agora com um pouco de contexto social que ele conseguiu, ele era desmerecido pelos coleguismos aí que a sociedade nos oferece. Aí ele caiu num buraco. Ele caiu num buraco e veio para terapia, gente. O que a gente começou a entender da história dele? Pensa num quebra-cabeça, gente. Nesse quebra-cabeça, a gente junta tudo isso que a gente chama de disfuncional, que seria pegar essas ideias, esses marasmos, essas amarras, essas dificuldades que perduraram durante muitos anos e a gente falou, para tudo. Tem como ser diferente? Vamos tentar fazer isso juntos? Aí, ele chegou e falou, Mari, eu não aguento mais. Eu preciso ser diferente. Eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Eu sou tudo isso de ruim, Mari. Me ajuda. E dentro disso, ele teve uma crença de esperança. E daí a gente combinou juntos. Vamos enfrentar tudo isso? Vamos construir uma identidade sua? Vamos desenvolver essas dificuldades? Vamos entender que tipo de dificuldades de aprendizado você tem para que você seja um adulto funcional, para que você seja um adulto confiante? Gente, deu um clique, aquele clique na cabeça desse paciente. E aí, o que acontece? Entrou na academia, começou a sair mais para conhecer novos contextos, começou a tentar forçar, fez um curso de oratória. Nossa, gaguejava além de tudo, gente. Foi tentando ver essa questão de como ele podia ser melhor, de como ele poderia não alimentar tudo aquilo que foi construído na cabecinha dele, mas como ele poderia se transformar em alguém que pudesse dar conta da vida que ele tinha. E assim ele conseguiu dominar, conseguiu entender o próprio funcionamento e dentro disso ele sempre quis determinar algumas características que ele considerava importante. Aí entra a iniciativa que cada paciente pode ter, cada paciente pode ter uma forma de expressar isso. E para isso exige a atenção de vocês, pais. Quanto mais esses filhos acreditarem que eles vão ser nada na vida, maior a catástrofe da fase adulta deles. E vocês são coparticipantes dessa estruturação. Porque um filho não cresce sozinho dentro dessa questão emocional. Ele precisa desenvolver as dificuldades, precisa entender as limitações, precisa ter um amparo das dificuldades, que daí entra toda essa característica que pode aprimorar um adulto com qualidade de vida. Hoje ele é gerente de uma empresa, tem uma questão estruturada, se casou, tem filhos, tem uma questão estruturada dentro das possibilidades que ele tem de vida, consegue viajar, conseguiu se encontrar, conseguiu alimentar aquela esperança de ser uma pessoa melhor consigo mesmo. Moral da história: quanto mais a gente insiste na dificuldade, mais elas aparecem.
Ajudem seus filhos para a dignidade do futuro deles.